Tá, então vamos continuar com o texto aqui. O Petitinga estava falando e agora ele continuou conversando com o Miranda aqui, né? Que ele aqui estava falando. Deixa eu voltar um pouquinho para ver que você tinha terminado de falar. Aí ele falou: confiamos que Mariana se liberte quanto antes da atual conjuntura e possa se preparar para o amanhã vitorioso. Tá. E aí, diariamente, o Petitinga falou que eles iam visitar a paciente. Então, eles visitavam, não, o Miranda está contando agora. Diariamente, visitávamos a paciente, que lentamente dava mostras de recomposição íntima. Instruída cada dia mais nas lições ministradas por Petitinga, logo depois começou a andar e pôde, então, frequentar as sessões de estudos e passes dirigidas pelo amoroso ceareiro de Jesus. De quando em quando, acordava agitada, revendo-se em terras distantes, experimentando tormentosas agonias compreensíveis. Petitinga, inteirado do processo de obsessão, conforme prosseguiam os serviços espirituais nas reuniões, especialmente convocadas por Saturnino, quando estávamos nós próprios, quer dizer, o Miranda está falando que ele também estava junto, né? O Petitinga auxiliava a enferma, esclarecia, ministrava passes, orava, conclamava, otimista, aos serviços da esperança e do amor. Concitou-a várias vezes a aproximação afetiva com o senhor Mateus, que, sempre reservado, apresentava já alguns sinais característicos da psicose senil. Ele, que também estava menos fustigado por Guilherme, ora em tratamento. Então, o Guilherme, para lembrando aqui, ele obsediava a Mariana e o Mateus também, o senhor Mateus também, né? Ele tem raiva dos dois, né? Que o Mateus era, no caso, o Guilherme ficou com raiva, porque ele era o ex-marido, mas o Mateus era o amante, né? E aí ele também estava menos fustigado. Só que acontece que eles estão dizendo que ele está entrando já com sintomas de tipo humano, ficando meio com psicose senil, que seria a pessoa que já está ficando com degeneração, né? Um pouco do cérebro. Mas ele era novo, mas não sei, botou aqui colocando que ele já estava meio. Deve ter sido afetado também o cérebro dele e ficou, já começou a dar. A mãe não estava nem aí, se seu Matheus, só queria saber de jogar, né? Lembra que ele só saía para jogar, a mãe estava lá preocupada e ele não está nem aí com a filha. Bom, graças a palestras edificantes de Petitinga, o lar dos Soares foi se transformando, produzindo uma atmosfera de entendimento relativo que resultava em bem geral. O caminho a percorrer, no entanto, era ainda muito longo. Passaram-se apenas 4 semanas desde o choque entre filha e pai, quando tiveram o serviço da desobsessão. Então, agora ele estava contando para trás, agora ele vai falar do caso do Adalberto. Antes já tem um mês, praticamente, 4 semanas, que aconteceu isso tudo. Ele vai contar o que aconteceu com aquele que era o namorado da menina. Lembra que eles fizeram ele ter um problema gastrointestinal para ele não ir encontrar com a garota. Foram os espíritos, os benfeitores, que fizeram essa, né, vamos dizer, manipulação no organismo dele para que ele não fosse encontrar com a menina, porque ele estava com péssimas intenções. Então, ele vai contar que na noite imediata ao encontro malogrado, né, que não aconteceu, Adalberto, refeito do problema gastrointestinal de que fora vítima, procurou informações sobre Mariana, vindo a saber que esta se encontrava enferma. Solicitou permissão à dona Rosa para visitá-la, no que foi atendido pela generosa matrona, embora sem atinar com a razão que o levava a esse impulso. Então, na verdade, ele não estava muito aí com a menina, mas aí ele ficou preocupado e pediu para ir visitar a menina, mas nem pensou assim, por que que eu estou? Na verdade, também ele podia estar, né, já começando a ser influenciado pelos bons espíritos. O Adalberto não pôde ocultar a singular surpresa que o acolheu quando visitou Mariana. Desfeita, sem vitalidade, a jovem causou-lhe imediata compaixão. Fitando-a em silêncio, repassou pela mente, pouco afeita a cogitações mais elevadas, os planos que animara até quase as vésperas, deixando-se arrastar por abençoado arrependimento. Então, é isso que eles estão contando, que eles estão vendo o pensamento dele. Ele ficou assim, ele nem é uma pessoa com muitos, vamos dizer, pensamentos elevados, mas aí ele ficou meio que assim, olhou para a menina, puxa vida, ainda bem, né, que eu não encontrei com ela, porque ele estava com péssimas intenções, e aí ele teve falando que é um abençoado arrependimento. Vendo a sua quase vítima, indefesa, quase desfalecida, um sentimento novo de afeição começou a brotar no seu espírito, compreendendo a necessidade de imprimir
diferente rumo às suas atitudes. Aí ele começou a olhar para a menina, né? A vida física junto ao leito da namorada lhe parecia tão rápida e enganosa. Agradecia a Deus, sem palavras, a enfermidade que o impossibilitaram de ter ido ao encontro com a jovem, sem entender de como tudo fora estabelecido pelos emissários do bem. Então ele estava agradecendo, não, ainda bem, graças a Deus que eu não fui para lá fazer, né, levar ela para o lugar que ele queria levar, só que ele não imaginava que isso foram os bons espíritos que estavam ali com ele, o pessoal, né, manobrando ali, inclusive o corpo dele, para ele ficar com aquela dor de barriga. Bom, a partir daquela noite, ele passou a visitá-la com regularidade e depois, por curiosidade e para ser gentil, acompanhou-a às dissertações espíritas. Ela começou a ir ao centro, né? Ele começou a acompanhar para ser gentil e tudo, com curiosidade, e revelou-se um admirador entusiasta do espiritismo e de Petitinga, que lhe conquistara imediatamente a amizade. Quando se encerravam as exposições doutrinárias, invariavelmente, Adalberto se acercava do expositor e lhe apresentava, em forma de perguntas inteligentes, problemas que o afligiam intimamente, ou relacionava os informes espíritas com os fatos e angústias humanas, os dramas sociais, as enfermidades irreversíveis nas quais milhões de seres se debatem e se desesperam, e para os quais a ciência médica, na grande maioria dos casos, se apresenta impotente. Então, ele começou a ver respostas, né, para as perguntas dele, né? E as respostas serenas, lúcidas e lógicas, oferecidas por Petitinga, clareavam para o moço horizontes de esperança, dantes jamais sonhados. Mariana, embora muitas vezes permanecesse de semblante turbado por funda melancolia, registrava as lições novas nos refolhos da alma, com viva emoção. Vezes outras, enquanto recebia o recurso do passe, deixava-se dominar por choro convulsivo e desesperador, tomando um face de desespero, né? Ficava com semblante de desespero, como se visões pavorosas lhe assomassem à mente. E após isso caía em prostração. Petitinga, sempre interessado em ajudar-nos com esclarecimentos, diante da jovem adormecida, ele explicava, para Miranda, no caso, né, que ele está falando. Essas crises, essas crises procedem de visões por parte de Mariana, dos seus perseguidores espirituais, pois que estes, amparados, não a inquietam no momento. Então, é ela que estava com aquela visão, com as lembranças, né, do passado, mas não estava tendo influência do Guilherme, e nem os outros perseguidores estavam. Que, no perseguidor, eu digo assim, que tem dentro da casa, está cheio de espíritos, né? Vários espíritos lá dentro, a gente vai comentar mais no próximo capítulo, mas ela também, ela estava protegida, eles estavam amparando. Aí ele fala, ocorre que o próprio espírito, jugulado ao remorso por muitos anos antes de reencarnar, fixou vigorosamente na sede da memória perispiritual, que mais tarde se imprimiriam no cérebro, as cenas dolorosas que viveram no hospício do Harley. Então, na época que ela foi parar no hospício, que de tanto que ela ficou sabendo que o marido se suicidou, ela ficou com esse remorso, né? Até por muitos anos antes de reencarnar, ela ficou com aquele remorso. Isso prende, forma. A pessoa, quando está no plano espiritual, também ela vai imprimir no teu perispírito essas situações, no caso ali que ele fala na sede da memória perispiritual, e depois, quando encarna, fica no cérebro. Então a pessoa fica com esses. Vai falar que o tipo de desequilíbrio que tem, mas ela fica com isso guardado, essas cenas dolorosas que ela nunca entendeu. Ela falava que não sabia por quê, né? Que ela tinha se sentia mal, mas na verdade ela tinha isso tudo guardado na mente, né? Porque no caso a mente está no espírito. O corpo é sempre para o espírito devedor um sublime refúgio, portador da bênção do esquecimento momentâneo, aos males que praticamos e cuja vocação, se nos viesse à consciência, nos aniquilaria a esperança da redenção. Então, por isso que a gente tem a benção do esquecimento, que se a gente soubesse metade do que a gente fez nas outras encarnações, a gente não ia conseguir viver. Por isso que a gente fala, não, é uma benção, porque a gente ia estar sempre com culpa, ou lembrando, ou encontrava com a pessoa, você me desculpa, eu já te matei na outra existência. Não tem como a gente ficar lembrando, que aí a pessoa fala, mas se eu lembrasse, talvez eu não fizesse de novo eu. Não, não é. Aí você vai ter que ter o mérito de você não errar novamente, tendo consciência que você agora tem que seguir as leis de Deus, né? Que você tem que fazer o seu melhor, fazer o bem para o próximo. Então, essa bênção do esquecimento
Se a gente tivesse a consciência disso, ia nos aniquilar a esperança da redenção, a esperança até de tudo. Agora, eu falo que quando o, o corpo, no caso, viciado por indisciplina da nossa vontade, viciado no sentido moral, né? Por indisciplina da nossa vontade, o corpo envia aos recônditos do espírito os condicionamentos que se transformam em tortura, passando de uma reencarnação a outra, até que se depure, libertando os centros da vida das impressões vigorosas que o sucaram. Então você vai ter situações que você está aqui encarnado, aí se você não trata bem, aí você desencarna com culpa e com tudo, aí continua né, desequilibrado no plano espiritual, aí está lá imprimindo no perispírito não está se recompondo, a pessoa vai, encarna, então ele fala que vai até para outra reencarnação e continua até que se depure, para libertar os centros da vida das impressões que o sulcaram. Tem muitas impressões que ficam tão cavadas que a pessoa precisa, às vezes, mais de uma encarnação para poder ter a limpeza, né? A lavagem da alma aí, né? Do espírito, e limpar de qualquer maneira para ter já ter aquilo resolvido. Passa para a próxima. Bom, na mesma ordem, os espíritos praticados, os erros praticados pelo espírito em processo evolutivo são transmitidos ao corpo, que os integra na forma do corpo. Então a pessoa erra e aí você, é aquela história que aparece no corpo depois, você vem com aquelas impresso, integrado na forma, assinalando nas células os impositivos da própria reparação, a se apresentarem como limitação, aí entra a cegueira, né? A surdez, a limitação de qualquer problema físico, desequilíbrio físico, mental, aí também aí ele vai falar alguns dos mentais, frustração, recalque, complexo da personalidade, como outros problemas e enfermidades. Então, todas essas enfermidades que a gente sabe que já são expiações, que acontecia, a pessoa já nasce com aquilo, ou vai aparecendo ao longo do tempo. Essa parte assim psicológica, psiquiátrica, costuma também aparecendo aos poucos, a criança vai. Então, hoje em dia, nós já até falamos aqui do exemplo do pessoal que tem autismo, né? Nasce, aí depois começa a aparecer. Todos são essas células que estão já formadas, vindo, quando a pessoa nasce, isso já está marcado no perispírito. E aí vai começar a aparecer no corpo. A doença aparece primeiro no perispírito, depois ela vem para ela vai, só que a gente fala que vai aparecendo e mostrando os sintomas, né? Bom, que aí ele fala que isso tudo são as mãos da lei divina reajustando o infrator à ordem. Segundo consta, a grande maioria é a gente mesmo que escolhe. Por exemplo, você chega lá, se você está um espírito lúcido, né, não está desequilibrado, você consegue conversar lá com a pessoa que está fazendo seu mapa, né? E aí, fazendo seu mapa, a pessoa consegue falar: olha, então eu quero vir assim, porque já na outra existência aconteceu isso. Então, por exemplo, eu quero vir sem mão, como foi o caso lá da Memória do Suicida, tem um deles que mata uma mulher, se suicida, né? Se enforca e mata uma mulher enforcada, e ele fala que ele não merecia ter mãos, quero esqueci o nome dele agora. Depois, se alguém lembrar, me fala. E ele fala que ele quer nascer sem mão e ele nasce sem as mãos, né? Nasce todo também deformado, já numa cadeira de roda, bastante limitação, mas sem as mãos, que ele falou que ele não merecia ter mão porque ele tinha matado a pessoa. Então você também escolhe, essas limitações todas vão aparecer por conta de ter você guardado, inclusive, isso na sua mente, tá? E aí ele explica: a semelhança de uma esponja, o corpo absorve as impressões que partem do espírito ou as elimina, como também se carrega da psicosfera ambiente e a envia ao íntimo, passando a viver as emanações. Então, olha só que tem duas coisas colocadas aqui. É uma, o corpo absorvendo as impressões que estão no espírito ou as eliminando, né? Então, o corpo está pegando o que está com o espírito, ou ele vindo a psicosfera ambiente, que você também forma, que a gente já viu ali, à medida que a gente pensa, né, irradia, a gente vai formar essa psicosfera em volta da gente, que chamam de aura também. E isso aí, essa psicosfera, você também bota, envia para dentro, você passa a viver dessas emanações, que seriam essas emanações também, que nós comentamos ali do Guilherme com a Mariana, que ele vai jogando de fora para dentro, ela vai, absorve, e fica aquilo tudo fechando um cerco ao redor do espírito, seja encarnado ou não, né? E aí e aqui é o Petitinho falando, né? Ele fala: abençoar, portanto, esse doce jumentinho, como chamava o corpo, o Francisco de Assis chamava assim o corpo, né?
abençoar esse doce jumentinho com disciplina e educação. É dever que a todos nos devemos impor a benefício próprio e que não podemos postergar. Diante daí, ele continua falando, diante das informações doutrinadas oferecidas pelo benfeitor Petitinga, ficamos comovidos, buscando pesar cada vez mais as responsabilidades que nos competem na condução da organização física. Então, como a gente vai viver e cuidar do nosso corpo também. Lamentavelmente, tão pouco aproveitada pela imensa maioria das criaturas humanas. Enquanto se desenvolvia os labores socorrista Guilherme e, simultaneamente, a Mariana, ela apresentava sinais de equilíbrio, enquanto registrávamos os benefícios que a todos nós alcançavam, graças à aplicação da caridade fraternal. E aí o Miranda termina esse capítulo. Tem uma referência aqui do livro Dias Gloriosos, da Joana com Divaldo, que ela vai falar sobre essa história da, na verdade, aqui mais em função do materialismo, aquela situação que estava contando lá do enfermo, lá que os materialistas achavam que tudo estava sexo, né? Ela vai comentar aqui. O materialismo continua campeando nas academias e nos laboratórios de pesquisa, procurando negar o espírito e a sua causalidade, reduzindo o ser humano ao capricho das moléculas e o pensamento aos fatalismos neuronais, que a anóxia cerebral reduz ao nada. Lentamente, mas com segurança, os fatos que antes eram ignorados começaram a chamar a atenção de tal forma que outra alternativa não tem havido senão a de examiná-los, estudá-los e concluir pela realidade do fenômeno imortalista, pela pré-existência e sobrevivência do espírito à morte, pela ordem universal criada por Deus e pelo sentido ético-moral de fundamental importância para a existência feliz. O universo é a condensação do amor de Deus, e somente através do amor poderá ser sentido, enquanto pela inteligência será compreendido. Então, conhecimento e sentimento, unindo-se, harmonizam-se na sabedoria, que é a conquista superior que o ser humano deverá alcançar, portanto, plenitude intelecto-moral, conforme acentua o nobre codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Então, vê que ela está falando aqui das duas asas, né, para a evolução. A sabedoria, que ela fala como conhecimento, e o amor, que é a hora que você vai, que é o sentimento, né? E aqui também ela fala o amor. Então, o amor e o sentimento. Então, você vê inteligência, conhecimento, tudo com sabedoria, e o amor, que é o sentimento, e essa plenitude intelecto-moral que a gente vai alcançar justamente com as duas asas para a evolução. Então, aqui terminamos as referências e o texto. Então, vamos lá. Alguma dúvida? Que aí teve bastante, assim, bastante conhecimento teórico também, né? Que ela coloca aqui, ó, e ele explica essa parte das células, de como fica impregnada a pessoa, não só quando você está encarnado, que você faz mal também, com teus pensamentos, vai guardando a culpa e tudo, como aí você desencarna, fica lá desequilibrado, aí vai imprimindo isso no perispírito. Ele fala aqui que a Mariana, quando ela estava lá no hospício, ela estava encarnada, né? Ela ficava pensando com aquilo ali, aquilo ficou um remorso que piorou, lógico, a doença dela, ela enlouqueceu lá, né? Isso fixou também na sede da memória perispiritual e daí, quando ela reencarnou, também se imprimiu no cérebro. Tanto que eles falavam que ela não estava, ela sempre ficava desnorteada, não sabia por que ela tinha aqueles pensamentos, né? Que já era, no caso, a culpa aparecendo. E que a gente, com esse lance da gente ter a benção do esquecimento, isso ajuda, mas a pessoa também tem que se cuidar. Então, por exemplo, ela foi chamada várias vezes, no começo, depois ela começou a frequentar o centro, ela foi melhorando, mas você vê que a diferença dela para a irmã dela, para a Amália, que é a que estava com a mãe, né? Está com o tempo todo com a mãe, é grande a diferença, porque a Amália estava acompanhando o trabalho no centro. E a deixa eu ver a hora que está falando que está dando menos de um minuto. E a outra menina, não, a Mariana, não. Não, não está dando menos de um minuto, não, gente. Que isso? Não tem, a gente já está aqui só meia hora. Então tá Ainda errado não esse apareceu o relógio. cronômetro, não. Tá? Esse relógio está errado, porque nós estamos às 8h30, a gente só termina o tempo quando é 15 para as 9, começa a ver. Não, 9, não está não, tá alguma coisa errada aí no horário. Então vamos lá, quem tem agora aqui mais comentários aí sobre esse pedaço de texto agora?
Ô Su, Oi, eu fala. estava aqui pensando, será que essas grandes depressões que a gente vê, esquizofrenias, tantas coisas importantes no psiquismo, tem a ver com essas perturbações do passado, no sentido das culpas, né? Das perturbações mesmo que ainda existem, e de repente a pessoa nem se dá conta, né? Que fica uma coisa que a gente, como médico, não tem como interferir, né? A gente dá medicação, fala em psicoterapia, mas talvez essa coisa do perispírito realmente seja extremamente delicado, profundo, difícil, né? É de se pensar. É Segundo o doutor isso. Bezerra, todos, não é uma ou outra, não. Todos os problemas psiquiátricos têm uma influência espiritual. Todos, tá? Agora, daí isso piorar ou melhorar em relação a uma obsessão mais profunda, subjugação, fascinação, obsessão simples, aí é a gradação. Agora, todos têm. Agora, no caso que você está falando, é uma que já é o começo. A pessoa já tem aquilo ali, já traz aquela culpa, não só dessa existência, traz de outra. Aí entra no processo de depressão de repente, que não sabe por quê. Às vezes o gatilho é a morte de um parente. Grande maioria, olha, as pessoas que eu conheço de mais chegados, que eu sei que eu já tinha lido esses livros todos, e uma das coisas que ele coloca é que quando tem a morte do parente mais chegado, e a pessoa sofre muito com aquilo, ela, além de ficar sofrendo com aquilo, ela começa a ficar faz a obsessão do desencarnado. E aí aquilo começa a afetar a pessoa. Então, uma depressão, depois que alguém morre na família, pode contar que quando ela não consegue trazer o espírito para dentro de casa, porque aprende até o desencarnado dentro de casa, ela fica ligada naquilo e a pessoa fica afetando, tanto de um lado quanto do outro, a pessoa também já começa a entrar no processo depressivo. E aí, o que acontece? Se não tem um tratamento que eles indicam, remédio, né, e coisa, fazer alguma coisa que você possa fazer para poder dar um trabalho, que seja o caso voluntário ou não, e você ir ao centro espírita, porque precisa dos dois. Os médicos não aceitam falar. Hoje em dia tem até um outro que aceita, né? Mas não aceitam entender que tem a parte espiritual. Eu acho que isso não existe. Então aí fica só a pessoa se enchendo de remédio. Então, aí, o que acontece? Vive dopada, e se é um processo profundo, não. Olha, eu conheço gente que passou a vida inteira com depressão, foi ao centro, tinha uma falange séria, perigosa. Inclusive, eu tive o contato, e aí o recado era: não mexe, quem tem que lidar é a pessoa. Porque você pode ajudar, mas dependendo da situação, né, você não pode nem ficar muito perto, porque a gente sabe que eles vêm para cima da gente quando você quer ajudar. E aí você se mete naquela briga, né? Que aquilo ali já é uma briga secular, milenar. E o aviso foi assim, ó, não se mete, porque se ela ficasse sozinha, ela ia ter que dar um jeito de se cuidar. Aí a pessoa já estava tão mal, passou a vida inteira, mais de 40 anos, coisa melhorava com remédio, daqui a pouco um pouquinho melhorava um pouco, daqui a pouco ficava dopada, daqui a pouco estava mal. Tinha momentos que falava, você vê que a pessoa estava, não era ela que estava falando, sabe? Você vê que já estava na subjugação, mas não tem jeito, a pessoa que tem que se movimentar. Por isso que ele deixa bem claro, vai depender da menina. Que se a menina não sintonizar com o bem, né, em vibrações melhores, se esforçar para melhorar, ir para o centro, coisa e tal, mudar a sintonia, né, mudar a parte moral. Ela já estava com vontade de ir embora também, ela já estava indo para o lado da energia, que não era, né? Não é assim que ela resolvia a vida dela, né? Ah, vou sair de casa, agora eu vou pegar o garoto, o primeiro namorado, coisa e tal. Então, assim, isso é a pessoa. Você não. Se uma pessoa está doente, eu tomo remédio, a pessoa está do meu lado, eu vou tomar o remédio para você. Eu bebo o remédio, ela não vai curar nunca. E a gente sabe que a obsessão, ela é dessa maneira. Você pode ajudar fazendo oração, né? Tá ali sempre vibrando com a pessoa, mas só vai melhorar se ela modificar. Então, pode ficar certa, sim, vai ter, não é nesse livro, mas nos outros que a gente vai estudar, e o doutor Bezerra vai deixar claro que todos têm essa influência. E tem no seu grau, né? Dependendo do que for. E às vezes começa por aí, e aí continua, aí você vai vibrando naquela situação que a gente sempre fala aqui. A pessoa fica com a situação, que vida, não sei o quê. Aí vem um no ouvidinho e fala: a vida que está ali naquela vibração com você, a vida é horrível mesmo, né? Por que você não se mata? E aí começa a falar no seu ouvido que você fica na mesma sintonia. Aí você vai atraindo aquelas pessoas com pensamentos iguais. No universo, está cheio. Então você acaba atraindo esses que estão com essa mesma sintonia. Eles querem mesmo, porque eles também já estão mal, querem ter mais gente junto naquele sentido, a gente sabe que eles
não querem a felicidade, e aí vai, você se influencia, tanto para o bem quanto para o mal. A gente sabe que também a gente rezando, entrando em sintonia, vamos ter no nosso ouvido as pessoas nos orientando, nos inspirando, nos intuindo. Então é aí, depois a gente, Isso aí, obrigada, Su. nada. O que mais que vocês viram interessante? Eu fiquei com uma dúvida, que eu acho que o Luciano comentou, né, que a obsessão de encarnado para encarnado é uma das mais fortes. Eu queria entender o porquê. Luciano que tem que responder, quem foi que falou isso? É, Eu vou responder, vou responder. obrigada, O que Luciano. acontece, Bianca? Ah, Encarnado para encarnado, nós somos seres, somos espíritos. Então, o que acontece? Você uhum, vê muitos aí homicídios, problemas de violência doméstica e tudo. Então, o ser encarnado, cara, ele é muito mais complicado que o desencarnado. Porque na Terra é muito mais difícil você ter convencimento. Nem todo mundo você vai convencer. Entendeu? aham, Então, por isso que na Terra nós temos as leis jurídicas, nós temos as leis de Deus, mas temos que ter as leis jurídicas para o quê? Para manter uma sociedade. A gente que é advogado sabe disso, eu me formei em direito, eu te falo isso. Então, o que acontece? uhum, Cara, uma pessoa problemática, você pega de repente um assassino, um psicopata, eu não sou psicólogo, mas ou já nasce com uma mente doentia, né? Então é mais difícil porque você tentar criar essa possibilidade da pessoa se afastar. Quantos e quantos casos aí de feminicídio estão acontecendo? Sempre aconteceram, né? Agora estão uhum, acontecendo mais, né? A gente está vendo aí os horrores. Então não é só isso, não é só homem, mulher, é criança, aquele pai degenerado. Infelizmente, a gente vive no mundo, né, cara? Falar que isso aqui é um paraíso não é, né? Isso aqui é um mundo ainda de uhum, provas e expiações. Então, quando eu falo que de um encarnado, isso eu estava, inclusive, comentando numa turma de quarto período, uma professora que foi minha, ela estava falando isso. Então, é muito mais difícil o convencimento que normalmente vai dar em polícia, né, cara? Então, imagina que você tem um namorado e o cara, você termina um relacionamento, ele não aceita. E aí ele ah, começa a te perseguir de forma muito violenta. uhum. Aí você Essa vai numa resposta em delegacia, faz medicina, um né, é muito BO, grave. correto? E qual vai ser o final? Ou ele vai ser preso, ou ele vai tomar uma consciência para mudar o rumo dele, ou provavelmente ele vai querer te matar, cara. E aí, como é que fica? Então, o Uhum, convencimento do encarnado para encarnado é muito complicado, mas não é só isso. Às vezes é um encarnado, uma mãe por um filho pela mãe, o ciúme, a inveja, entendeu? Todas essas energias fazem até mal para o nosso corpo físico. A inveja mata, cara. Se você quer saber, eu escutei uma palestra. Esse cara uhum. era de um centro espírita em São Paulo, acho que era Joana de Anjos, o nome do centro. Ele tem vários livros. Me desculpem, mas eu não lembro o nome dele. Aqui o PVC não me deixa, o Alzheimer não me deixa lembrar. Porém, assim, ele falou para mim, Luciano, você sabia que a inveja pode matar? Eu falei, como assim? É fato, a Sultane deve lembrar de um vídeo, depois ela vai falar qual é, de um cientista, não sei se ele era japonês, se era chinês, que ele não era espírita não, mas você já deve ter visto, ele fez, por acaso, ele fez uma filmagem, uma câmera super especial de umas moléculas, e essas Ah, na moléculas água, foram, né? lembra? E o que acontecia Aham, com as moléculas? Vamos entender que pensamento é uma energia, ele gera uma energia. E essa energia, imagina uma pessoa que tem raiva de você, ela além de se prejudicar, mas ela emana uma energia para você. É a mesma coisa. Por que que eu estou entrando nesse assunto? Do encarnado para encarnado, o pessoal, eu já fui de Umbanda, e o pessoal falava, ih, Luciano, aquela macumba é braba. Sabe qual é a pior macumba? Desculpa o termo genérico, não é macumba, é despacho. É o pensamento. O uhum. seu pensamento é a pior forma de energia que você tem. Para quem não viu esse vídeo, procura, ou a Sultane coloca depois, quando ele faz várias experiências com essas moléculas da água. Imagina, quando É, você você já pensa viu, em é um amor, barato. lembra disso? E aí quando ele Uhum. bota Hitler, bota ódio. Então, se as moléculas da água a gente percebe, o nosso corpo deve ter mais de 60% de moléculas, né? A gente pode perceber que uma pessoa que tem uma má intenção, você vai reagir àquilo, ou com uma dor de cabeça, um mal-estar, entendeu? Então, por isso que eu te falo que o de encarnado para encarnado também é pior, devido ao quê? O convencimento. Ser humano, cara, cabeça de ser humano é uma terra que ninguém pode andar, entendeu? Uhum. Mesmo assim, o espírito, aquele vingativo, a gente vai trazer o amor, porque ele já passou dessa vida terrena. Então, vai ter outros irmãos espirituais em volta dele, ou parentes do pretérito, que vão ajudar ele. Agora, você pegar uma pessoa complicada, você, eu te falo, eu falo que eu não tenho inimigos, eu posso ter meus desafetos,
Mas nessa vida não tem inimigos. Você sendo espírita, se você se diz espírita, aquele que não aceita um irmão, aceita uma situação, ou tem um irmão por parte de um, assim, bastardo, e você não aceita e tem raiva, que tipo de espírita você é? Você serve para um Pois é. trabalho espírita? Então você não é Uhum. espírita. Então, espírita, qual é a mudança moral do espiritismo? O espiritismo é a reforma íntima. Então, Uhum. você que tem a reforma íntima, eu vou falar, eu também tenho minhas brabeiras, minhas coisas. Então, quando eu faço um ato violento, porque eu sou ser humano, eu não sou santo, tá? Eu vou me Uhum. sentir mal, como muitas vezes eu percebi, cara, que legal que eu me senti mal por um ato. E vou pedir desculpa por esse ato. Porque o fato de você ter feito algo que tenha magoado alguém, mas você reconhecer com amor e você pedir desculpa e abraçar aquela pessoa, já é um caminho andado, cara. Você entende Um que a gesto de diferença do humildade, né? Já está o desenvolvendo. espírita, a diferença de nós espírita, todos aqui, que alguns eu conheço pessoalmente, como a Carla, a Regina, minha amiga de trabalho, eu não conheço os outros, mas espero ter um encontro, poder abraçar todos vocês. Com A nossa certeza. diferença é essa. O verdadeiro espírita, ele tenta, né, superar as suas dificuldades. Kardec falava isso. Porém, só o fato de você reconhecer uma briga com uma mãe, com a briga com o pai, com o irmão, você já não conseguir ver uma notícia violenta numa TV, você vê um filme e aquilo realmente te motivar a mudar. Ah, ver um filme de guerra, aquilo não me traz mais nada, nenhuma novidade. É isso. O encarnado é isso. Por exemplo, esse livro é antigo, mas temos aí é, o Carlos Barcelli trabalha com ele também, tem outros, que é o doutor. Me ajuda aí, Sultani. É o Inácio, doutor Inácio. doutor Inácio, que foi diretor do Sanatório de Uberaba, acho que ele morreu em 89. Se alguém conseguir. Continua lá no plano espiritual, o diretor É. dele também. Doutor Inácio, ele é muito mais ríspido e ele também trabalha com hospital de espíritas fracassados, tá? Não pense você que você ser médium espírita não quer dizer que você vai ter sucesso no plano espiritual, porque somos seres encarnados. Eu ter mediunidade não me diz nada. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso não é prêmio, isso aí você nasce. O que que a mediunidade é? Fator biológico. O corpo biologicamente não nasce. Mas isso não quer dizer que não seremos falhos. Quantos e quantos espíritas falharam ou foram por caminhos diferentes? Então, por isso que eu te falo, o encarnado para encarnado, ele sempre vai ser mais difícil. Aí Então, a gente tem que também se esperar, gente. você falando em encarnado, mas geralmente esses encarnados aí estão todos com influências dos desencarnados. Não é só obsessão, é aquele lance, é influência. Então, o que nós acabamos de comentar aqui, a pessoa está vibrando numa raiva, não está, como você falou, você tá, brigou com fulano, e se a pessoa não se toca, ela continua com aquela vibração. Ao redor dela estarão espíritos, que nós estamos bem em menor quantidade, os encarnados, ao redor da gente tem muita gente sempre, né? Além do nosso mentor e a galera que fica perto, sempre estará um espírito para estimular aquela vibração que você está. E aí, se a pessoa já está com um pensamentozinho ruim, aí tem outro para estimular, vai atacar, fica essa história. A briga aqui entre os encarnados é como lá no livro dos Espíritos fala, né? Que vocês é como se a gente fosse manipulado. Muito mais do que a gente pode imaginar, eles conduzem nossos pensamentos. Por essa Fazer uma aí, piada, né, Sultani? Lembra? Aplica o evangelho que o Chico falava e dá na cabeça da pessoa. Aplica o evangelho. Ela taca no melhora. evangelho. E é por isso que a gente tem que estar sempre vigiando nosso pensamento, porque a gente vai só ficar. É como se a gente andasse nós fôssemos um imã gigante o tempo todo, atraindo. Pensou coisa boa, Uhum. cola em você, coisa boa. É o tempo todo a vibração. O mundo, o Miranda fala nesse último livro dele, que o mundo, quando a gente entender que o mundo é feito de ressonância, e tudo é uma ressonância, você joga para lá e volta para cá. Que é o exame da ressonância é isso, né? Ele bate, e aí imprime para você uma imagem. O mundo é feito de ressonância, de vibração. Quando a gente conseguir entender que é a gente que cria, nós que criamos o nosso futuro, criamos a nossa vida, criamos o nosso presente, né? A gente já criou o passado, agora estamos colhendo a semeadura. E a partir de agora, o que a gente tem que pensar sempre? Vamos semear coisa boa. Então, todo momento que você se vê com uma situação que não está boa, que você está se sentindo não muito bem, né? Aí significa que a vibração não é boa para você, você pega e muda aquilo ali. Pensa assim, quando a gente tem essa grande vantagem, como o Luciano falando bastante, somos espíritos e coisa e tal, mas a vantagem é que a gente já está tendo consciência que essas coisas existem. A grande maioria das pessoas
Não é só porque a gente é espírita, não. Estamos acabando o tempo, tem que falar rápido. Mas a grande maioria das pessoas está dormindo ainda, que eles falam. E nós aqui só vamos errar muito quando a gente estiver em vigilante, porque a gente pode errar, tropeçar, cair, mas nós temos como levantar. Levantar e continuar, Né? sempre com o evangelho na nossa frente ali, né? No nosso, vamos dizer, no roteiro, né? Sempre pensando no evangelho e tendo a certeza que nós estamos amparados. Jesus está no leme, gente. Não tem que se. Faz a oração para o seu mentor, faz a oração para Jesus e vamos lá, vamos continuar. Que é só assim que a gente consegue se sentir melhor, com esperança e com fé, que tudo vai dar certo sempre para a gente. Tem aqui o pessoal Obrigada aí, conversando Luciano aqui. e Su, pelos esclarecimentos. Valeu. Por nada. E agora vamos lá, cadê a Carla para poder fazer a nossa oração final? Que a gente tem que fazer tudo no tempo certinho. Vamos lá, Carla, Tô tá escutando? aqui. Tá, Vamos lá, tô beleza, aqui. então. Senhor Jesus, agradecemos por esses momentos de estudo. E sempre que te pedimos, Jesus, que nos dê coragem, nós te pedimos, Senhor, para que nós possamos absorver essas lições e levá-las à prática no nosso dia a dia. Permita, Jesus, que isso seja possível, que nós nos tornemos melhores, que esses estudos continuem, permaneçam, que essa reunião seja sempre muito produtiva com os nossos colegas aqui presentes e que nós possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Foi mais um capítulo. Vamos seguindo em frente. Qualquer coisa vocês mandam para mim no privado. A história lá do japonês que o Luciano falou é o tal de. O nome dele é Masaru Emoto, que é o que fez a experiência com a água lá, né? E ele comprovou que cada Tá vibração. amassando o quê? Masaru Emoto, ele Ele fez massa muito. um Olha a pesquisador. Tereza ali, olha a Regina ali aparecendo. Então. E aí ele colocou, ele fazia vibração e ficava um cristal lindo quando era uma vibração boa e todo distorcido, desequilibrado quando era vibração ruim. Vai acabar, né? Aí, Sultana, tem que convidar a Tereza para fazer uma palestra aí próxima quinta-feira, né? Estamos precisando da Tereza lá, né? Tá. Palestra já, hein, Tereza? Hein? Vou te cobrar. Eu não vou Gente, até fazer, a não, que próxima. você falou que não me conhecia. Não vou fazer, Boa não. noite para vocês. Um Mentira! beijo. Tchau. Beijo, Terezinha.